Fala Vascaíno, fala Vascaína. Vim gravar o pós-jogo entre São Paulo e Vasco da Gama. O Vasco foi derrotado no Morumbi por 1-0. Amanhã eu vou falar muito mais sobre essa partida. Eu vim pedir encarecidamente para que você, torcedor, torcedora do Vasco, não pare de se associar. Associem-se, mas cobrem por um time melhor ano que vem. Hoje eu achei que o Vasco da Gama ia entrar com outra postura dentro de campo. Uma postura similar à qual a gente enfrentou o nosso maior rival aqui no Maracanã. Achei que os jogadores iriam entrar, felizes em campo. Mais de 70 mil vascaínos já se associaram. Isso era motivo de sobra para esses jogadores honrar essa Cruz de Malta. Esse é o primeiro aspecto. Eu não estou nem entrando no mérito se o Vanderlei Luxemburgo escalou certo, se o Vanderlei Luxemburgo escalou errado. Vou colocar aqui uma meia-culpa, porque o Luxemburgo teve uma semana muito delicada para poder escalar a equipe. O Maurício Cupertino, que foi responsável pela preparação do Vasco. Luxemburgo já encontrou com a delegação vascaína no dia de hoje, lá no Morumbi. Então o problema não é esse. O problema é a postura como os jogadores do Vasco entraram nessa partida. Jogador para vestir a camisa do Vasco, ele definitivamente tem que entender que isso aqui é Vasco. Tem que jogar com orgulho, com amor. Primeiro tempo que o Vasco fez foi ridículo. Foi um primeiro tempo de jogadores que estão se despedindo do clube. Foi um primeiro tempo grotesco, horroroso. Um primeiro tempo que não deu prazer nenhum de assistir o Vasco. O Vasco com muitas falhas de marcação, sobretudo ali na grande área. Primeiro gol do São Paulo se origina de uma falha caótica ali dos volantes do Vasco da Gama. Uma bola rolada para meia-lua da grande área. Você tem que chegar ali com presença de marcação. O Antony não podia receber aquela bola ali livre, ter tempo de ajeitar o corpo, escolher o canto para poder bater. Então eu vi um Vasco muito sem vontade de jogar. Muito. Achei que o time do Vasco foi muito mal escalado, mas eu repito aqui, o Luxemburgo essa semana tem crédito. O Vasco com Bruno César não dá mais, com Marcos Júnior não dá mais. A equipe fica muito fraca na marcação. Hoje a gente tem que dar um crédito também, porque não jogou Rossi e Thales Magno, os dois melhores jogadores dessa equipe. Então quando esses jogadores também não jogam, fica complicado. O Vasco foi um pouco melhor no segundo tempo. O Vasco teve uma oportunidade de gol numa cabeçada do Marrone. No final do jogo o Vasco quase fez um gol. O Thiago Volpi fez uma boa defesa. Mas eu fiquei com a sensação que se o Vasco apertasse o São Paulo, o Vasco conseguiria um empate e até virada. Faltou foi ganância de vencer essa partida. E vamos lembrar, meus amigos, antes dessa partida começar, o Vasco tinha possibilidades matemáticas sim de almejar uma Libertadores.
esse deveria ter sido o jogo da vida do Vasco da Gama, para poder salvar o ano. Agora, acabou o campeonato pro Vasco, o Vasco não corre mais riscos de cair, o Vasco vai ficar aí na Copa Sul-Americana e cumprir tabela aí nas 3 últimas rodadas. Não há mais esperanças para Libertadores ano que vem, e a partir do ano que vem é tentar fazer um planejamento melhor, porque esse ano o planejamento foi 0, para a gente poder reconquistar algo aí no cenário brasileiro e quem sabe sul-americano, porque vamos disputar sul-americano. Então o Vasco ele tem que ser tratado com carinho. A minha preocupação era com que você, torcedor do Vasco, que está me assistindo agora, não deixe de se associar. Não deixe. Continue apoiando. Deixar bem claro aqui, nunca fui contra a associação em massa, mas quero que você, torcedor do Vasco, ou melhor, eu gostaria que você efetivamente cobrasse no próximo ano. E só há um meio de fazer cobrança, é protestando. A gente não pode ficar mais 3, 4, 5, 6 anos sem ganhar nada. Poxa, hoje deu tristeza. O Vasco da Gama foi bicampeão brasileiro, vencendo São Paulo lá no Morumbi em 89. Pô, e essa camisa negra aqui que os jogadores usaram hoje, isso tem história. Tem uns jogadores, eu não vou citar nome para não expor determinados atletas, que não tem a mínima condição de jogar no Vasco, sabe que não vai ficar pro ano que vem, que são jogadores de aluguel, os famosos refugos, e a gente fica aí nesse sofrimento. Amanhã eu vou falar muito mais sobre o jogo. O mais importante, não deixe de virar sócio do Vasco da Gama. O Vasco da Gama precisa de você e precisa também, além da sua associação, do teu sangue, do teu suor, do teu protesto e da sua cobrança. Você tem que fiscalizar o Vasco da Gama para 2020 a gente não passar pelo que a gente está passando aí nos últimos anos. Saudações vascaínas a todos, fiquem com Deus, muito obrigado aí por tudo e Vasco neles. Valeu!